Olá, alunos e alunas. Então, eu sou o professor Robson, estou aqui para trabalhar mais uma aula remota com vocês sobre um assunto envolvendo os planetas, mais em específico a Terra, que a gente vai direcionar aqui. Eu tenho uma atividade experimental que eu vou estar explicando para vocês. Ela é uma atividade bem simples, mas que vai auxiliar bastante na compreensão aí dos conceitos. Para isso, o que é que eu peguei? Precisei aqui de um palito. Peguei uma bolinha, né, que vai representar aqui para mim o planeta Terra. Peguei uma lanterna, que eu tenho aqui também, que vai representar o Sol, né? E neste isopor aqui nós vamos imaginar que é a trajetória, o trajeto qual a Terra percorre em torno do Sol, né? Então, dos conceitos que a gente tem, nós temos, como está um pouquinho escuro, eu vou utilizar a lanterna para clarear um pouquinho. Nós temos um conceito que diz que a Terra, ela gira em órbita elíptica em torno do Sol. Tá, mas o que é uma órbita elíptica? Então vejam só, eu coloquei o Sol aqui, ó, tá, mas ele teria que ser aqui no meio, né, professor? Não, o Sol ele ocupa um dos focos dessa elipse, então ele não está exatamente no centro, ele está um pouquinho mais para um lado aqui, ó. Então eu vou colocar a lanterna na posição do Sol sempre aqui. Então a lanterna estará funcionando como o Sol. Tá ok? Então eu vou começar falando vou utilizar esta posição aqui mesmo do Sol, que daí fica mais fácil de vocês localizarem. Deixa eu colocar essa parte aqui. Muito bem. Então vejam só. Aqui na Terra eu também coloquei um pequeno grampinho aqui, vai representar como se fosse um objeto, uma pessoa, alguém sobre a superfície terrestre, tá? Então vejam só. Nós vamos começar a falar um pouquinho sobre a rotação, os dias e as noites. O que representa então a rotação, ou o que é a rotação? Vejam só, a Terra ela tem um eixo, que é esse palito aqui que eu representei. Ela faz um giro em torno do seu próprio eixo. Quando ela completa uma volta, passou um dia e uma noite completa, ou seja, 24 horas. E a esse movimento aqui, que ela faz em torno do seu próprio eixo, é que nós denominamos rotação. Então, por esse motivo que a rotação tem como consequência os dias e as noites. Além disso, nós temos um outro movimento agora que é associado com a translação. Tá? O que vem a ser a translação? Então vejam só, para a Terra fazer o giro em torno do seu próprio eixo, ela demora 24 horas, um dia como a gente já falou. Vou precisar tirar aqui um pouquinho para a gente fazer esse movimento. Só que além disso, o que a Terra também faz? Ela faz um giro em torno do Sol. Eu vou seguir aqui o Sol, né? O Sol não gira, né? Mas ele só para acompanhar a Terra. Então ela faz esse giro aqui em torno do Sol também, certo? Faz esse giro aqui, vai e fecha lá a sequência, retornando lá na posição de origem que ela estava. O que ocorreu nesse caso aqui, então? Quando ela fez esse giro completo em torno do Sol, completou-se um ano. Certo? Um ano são 365 dias, então esse é o tempo que ela demora para fazer uma volta. Tem um outro conceito também que são os anos bissextos, na realidade ela demora 365 dias e 6 horas, quase 6 horas, né? Então por isso de 4 em 4 anos tem um ano, né, que tem no dia 29 de fevereiro, que é justamente para suprir 4 anos vezes as 6 horas, 6 vezes 4, 24. Então ele tem um dia a mais. Então esse movimento que a Terra faz, tá aqui, o movimento que a Terra faz em torno do Sol, então a gente denomina ele de translação. E ele tem como consequência os anos. E uma outra questão aqui, o que ele também tem como consequência, é as estações do ano. Então vejam só, vou explicar um pouquinho para vocês sobre isso já também. Lembram que eu falei que o Sol ele não está exatamente na metade aqui, ó, né? Então, tirando um pouquinho aqui para que vocês analisem, ó, o Sol ele está mais próximo do extremo, no meu caso aqui vou falar do extremo direito ou do extremo esquerdo? A resposta vai ser do extremo esquerdo. Então vejam, quando o Sol está aqui, ó, né, quando a Terra está neste ponto aqui, ó,
o que está ocorrendo? Ó? Está ocorrendo verão no hemisfério sul. Por quê? Porque é o ponto no qual a Terra está mais próxima do Sol. Além disso, tem um outro nomezinho que também costuma aparecer, que é o periélio. O que quer dizer periélio? É o ponto no qual a Terra se encontra mais próxima do Sol. E isso vai ocorrer exatamente neste ponto aqui, ok? Agora, se a gente colocar o Sol virado lá para outra lateral, ó, o que é que vai ocorrer então? Ó? A Terra ela está no ponto em que ela fica mais distante do Sol, né? Se eu fosse colocar a Terra neste ponto aqui, ela estaria mais próxima. Então lá a Terra ela vai estar no ponto mais distante do Sol. Para este ponto aí, nós denominamos então de afélio, né? O afélio já faz até lembrar o nome afastado, né? E periélio faz lembrar o nome perto. Então aqui é o afélio, é o ponto no qual ela se encontra mais distante do Sol, tá ok? Muito bem, só retornando então aqui, afélio, o ponto mais afastado. Quando ela está mais afastada do Sol, a tendência é que seja mais quente ou que seja mais frio? A resposta é a tendência é que seja mais frio. Então, neste ponto aqui, ó, estará ocorrendo a estação do ano inverno no hemisfério sul. Eu já vou comentar um pouquinho sobre o hemisfério norte, agora eu vou enfatizar o hemisfério sul. Então, aqui vai estar ocorrendo no hemisfério sul o inverno, né? Vejam que a luz do sol, ó, ela não ilumina, né, tão intensamente lá a região inferior. Agora vejam só, se nós colocarmos no outro extremo aqui, ó, se nós colocarmos aqui no outro extremo ó, e apontarmos o Sol para cá, ó, o que está ocorrendo aqui no hemisfério sul? Ó? A luz do Sol ela está incidindo com grande intensidade. Então, neste caso, está ocorrendo o verão. Só que vejam, aqui em cima, ó, praticamente nem vê a luz do Sol, certo? Então, tem um fenômeno aí associado da seguinte forma. Quando no hemisfério sul faz verão, no hemisfério norte está fazendo inverno. E o processo contrário ocorre aqui, ó. Vejam. Se eu aponto a luz do Sol aqui, ó, olha o que acontece. Como a Terra tem essa inclinação aqui, ó, para cá, o que está ocorrendo? Ó? A luz do Sol ela está incidindo com uma intensidade maior no hemisfério norte e com uma intensidade menor no hemisfério sul, justamente por causa dessa inclinação, ok? Agora, se nós virarmos a lanterna, que seria o Sol, né? Se nós colocarmos ela aqui, ó, neste ponto, ó, certo? Ó, então, se a gente colocar ela aqui nesse ponto, ó, e realizarmos aqui o movimento de rotação, a gente vai perceber o quê? Ó? Que como a inclinação da Terra você fica sempre no mesmo sentido, nesse ponto aqui, tanto os dias quanto as noites vão ter a mesma duração. Eu esqueci de comentar antes, no verão e no inverno, né, a gente percebe que os dias são maiores, os dias que a gente diz que a luz do Sol incide, né? No verão são maiores e no inverno são menores. Quando ocorre esse fenômeno aqui de ele estar nessa lateral, tanto os dias quanto as noites eles têm o mesmo número de horas, né? São 12 horas que fica claro com a presença da luz do Sol e 12 horas que fica sem a presença da luz do Sol. Neste caso aqui está ocorrendo a primavera. E se a gente pegar, tá? Se a gente pegar então aqui no outro extremo agora, se a gente pegar aqui no outro extremo, ó, a gente vai ter a presença do quê? Ó? Do outono, né? Então veja, ela é um intermediário entre o verão e o inverno, a gente tem o outono, e entre o inverno e o verão lá, nós temos a primavera. Na verdade, assim, a distância do período em que ele se encontra em meados da primavera e meados do outono, ela é equivalente da Terra até o Sol. E aí esse fenômeno aqui, então, ó, é que a gente chama de equinócio. Então existem 2 períodos do ano em que ocorre o equinócio. Tá? Que seria esse ponto relativo aqui, em que ela se encontra na metade não sei se daria para dizer, mas nesse processo intermediário. Ela pode ser tanto o equinócio de outono, como também pode ser o equinócio da primavera, tá ok? No livro de vocês até tem as datas bem certinho que isso acontece. E quando ela está nesse processo aqui, ó,
nós temos o que se chama de solstício. Tá? Também é um outro fenômeno aí relativo, solstício, que daí ele pode ser o solstício de verão ou ele também pode ser o solstício de inverno, tá ok? Então esses são dois fenômenos que daí eu posso estar explicando também melhor para vocês lá em outro momento. Mais uma questão que eu vou comentar aqui com vocês agora, deixa eu utilizar aqui que fica mais fácil para vocês verem. Acho que é melhor aqui, que daí fica mais fácil para vocês verem a luz do sol. Vou pegar este ponto aqui mesmo. Então vejam só, a Terra, a gente diz que ela tem uma inclinação. De quanto que é essa inclinação? Ela é de aproximadamente 23 graus e 27 minutos. O que seria ao não ter a inclinação? Estão vendo esse palito aqui, que ele está intermediário? Ele está inclinado, né, em relação à horizontal, em relação à vertical, desculpa. Então olha só, se ele fosse na vertical, a Terra estaria aqui, ó, né? Nesse ponto aqui seria o eixo central dela. Mas olha a inclinação que ela tem. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que esse ângulo, acho que vocês já estudaram em matemática também, né? Ó, este ângulo aqui, ó, equivale a um ângulo de 23 graus e 27 minutos. Tá? Essa é a relação aproximada dele. E é por isso que tem todos esses fenômenos que ocorrem aí na Terra. Por exemplo, ó, neste período aqui, ó, no hemisfério sul, né, está com o período do inverno, né? E no hemisfério norte está ocorrendo o verão. Por quê? Porque o sol bate com uma intensidade maior. Eu vou usar o outro lado só para fazer uma memoração aí com vocês, ó. Talvez algum de vocês já assistiram o filme 30 Dias de Noite. Tá? Esse filme 30 Dias de Noite, ele é um pouquinho de suspense, mas ele relata uma vivência aqui ó, no Polo Norte, ó, porque olha só, até aqui ó, somente a luz do sol está incidindo, ó, que a gente pode perceber, ó, né? Então quando ocorre aqui, ó, não tem luz do sol, tá? Então ele fica sempre no período noturno, por isso que vai ocorrer essa, por isso que eles deram esse nome, né? 30 Dias de Noite, e esse fenômeno ocorre em aproximadamente 30 dias de um ano ali, que fica sempre escuro, sempre noite, a luz do sol não aparece. Se alguém quiser procurar, pode estar procurando, tá ok? Uma última questão que eu quero falar, então, é um pouquinho sobre a questão de nascente e poente, né? O que vem a ser nascente e poente? É o Sol quem se movimenta? Não, né? Tem que tomar esse cuidado. Não é o Sol que se movimenta. Quem se movimenta é a Terra. Então, a Terra gira em torno do seu próprio eixo. Nascente, já o próprio nome diz, né? Onde o Sol nasce, e poente, onde o Sol se põe. Então vejam só, deixa eu só virar aqui a pessoa, aqui, o objeto que eu tinha colocado. Então vejam só, o que ocorre? Ó, nesse instante aqui, ó, a luz do Sol está incidindo diretamente sobre o objeto que está sobre a superfície terrestre. Então faz dia, né? Está ocorrendo o dia. Conforme a Terra vai girando em torno do seu próprio eixo, ó, o que vai ocorrendo? Ó? Vamos acompanhando a pessoa ali, o objeto que eu tinha colocado. Ó. Ela começa a não mais receber a luz do Sol. Ó. Então ela vai desaparecendo, não está mais recebendo a luz do Sol. Então isso quer dizer que agora, lá onde essa pessoa está morando, em cima da Terra, em algum ponto da Terra, é noite, né? Não tem luz do sol, então está ocorrendo o período da noite. Agora vejam só, em 24 horas ela dá a volta completa, né? Então olha só, o que está ocorrendo aqui, ó. Ela vai aparecendo, voltou a clarear o dia para essa pessoa. Então aqui sempre vai ocorrendo esse fenômeno dos dias e das noites. E aí nascente é onde o sol nasce, poente onde o sol se põe, certo? Então esses são alguns fenômenos associados aí com essa questão dos planetas. Na nossa aula remota eu vou estar comentando um pouquinho mais sobre esses fenômenos também relacionados com outros planetas e não somente com o planeta Terra. Agora olhando aqui só me veio uma última recordação, uma última lembrança aqui, ó, que é sobre a linha do Equador e o meridiano de Greenwich. Tá? O meridiano de Greenwich ele divide aqui ó, em dois extremos, que é o extremo oeste e o extremo leste. E a linha do Equador, ela divide a Terra em dois hemisférios, que é o hemisfério sul e o hemisfério norte. E para isso aqui nós vamos precisar em alguns exercícios que a gente vai estar desenvolvendo para se localizar na superfície terrestre.
Muito bem, então, pessoal. Eu espero ter contribuído com essas explicações aí para vocês e até nosso próximo encontro, até nossa próxima aula remota, ok? Obrigado pela atenção.